Vamos então dar início à segunda pauta da noite, a Cátedra Lucasiana, que traz como tema Conheça a instituição onde você trabalha, ensina e aprende. Na abertura, o professor Dr. Geraldo Magela Gomes da Cruz fará a apresentação sobre a trajetória e trilha histórica da FELUMA e Ciências Médicas de Minas Gerais. Bom, nós vamos falar daqui, mas eu vou falar andando por aí e vou atrapalhar. Tem jeito de apagar um pouquinho a luz da frente. Olha, contar a história dessa instituição é uma coisa, é de uma riqueza incrível. O que nós vamos apresentar aqui é um resumo, resumidíssimo dessa história. Para quem quiser ver isso no Centro de Memória, em um totem, que é um totem 5B, é sentar numa poltrona e ficar com o monitor na mão e escolher mais de 100 assuntos que quer ver. De repente quer ver a primeira formatura da faculdade em 56. Senta-se, vai tomar um refrigerante, senta numa poltrona, vai olhar um monitor de 45 polegadas e vai assistir como é que foi a primeira formatura, como é que foi o primeiro diretório acadêmico, como é que foi a primeira sede, sem assuntos, né? Sem conceito. Nós tivemos 3 fases nessa instituição e essas 3 fases, quanto mais eu vivo, mais eu chego à conclusão que realmente tivemos 3 fases. A primeira, os belos sonhos e coloridas ilusões de Lucas Machado. A frase na primeira aula inaugural em março de 51. Tivemos uma segunda fase depois da morte do Lucas, dia 11 de agosto de 1970, que viu o fim dos belos sonhos e coloridas ilusões. Não houve inspiração nesses 35 anos, não houve líder, não houve exemplo, foram 35 anos passados meio a seco. E tivemos depois o renascer dos belos sonhos e coloridas ilusões, e tem, eu já pus 2020, porque já tem uma determinação do presidente de fazer uma segunda edição do livro contando a história da instituição e de um atlas. Então eu já estou considerando que nós estamos em 2020, eu já estou preparando para ele, estou correndo na frente. Então nós precisávamos disso. Nessa primeira fase desses belos sonhos e coloridas ilusões do Lucas, resumidamente nós teríamos isso aqui. Cada um item desse que vocês estão vendo aqui é um arquivo lá no Centro de Memória para ser visto com animação, né? Então tudo começou 3/3/50 com a ideia, o início da reunião, os 10 médicos que participaram com o Lucas em 51 quando veio o decreto e depois o Lucas nomeado diretor e o Afonso Viano Brandão, o vice-diretor. E eles ficaram juntos 20 anos até Lucas morrer. E ele ainda ficou mais 6 anos até a comemoração dos 25 anos da faculdade. Interessante sempre lembrar que essa frasezinha aqui de baixo é do Sêneca. E significa, nunca amo satis discípulo, significa que nunca se aprende o suficiente. Lucas é que retirou essa frase do Sêneca e colocou aí. Esses são os fundadores da instituição, né? Todos eles estão aqui, né? Veio aqui, nós tivemos todos os chefe de clínicas, Lucas Machado mais 11, e o do Antônio Santos Cabral. Não é? Por quê? Ele era o presidente da Sociedade Mineira de Cultura em 50. Não havia Universidade Católica. A Universidade Católica veio a surgir em 1958. Então, de 1950 a 58, a Faculdade de Ciências Médicas ficou sob a tutela da Sociedade Mineira de Cultura. Não é? A Santa Casa foi o berço da faculdade. É impossível falar da faculdade sem falar da Santa Casa, por 2 motivos. Primeiro, a faculdade morou dentro da Santa Casa de 1950 a 64, mas continuou usando os hospitais da Santa Casa por 40 anos. Não tinha outro. O Hospital Barraca, que apareceu em 1899, a parte da frente da Santa Casa Antiga, com a enfermaria do Emílio de Germano e a enfermaria do Francisco. E esses serviços que foram aparecendo, foram seguindo, depois o Hospital Barraca foi desmanchado, onde tinha Cício Ferreira, Ezequiel Dias, Olímpio Meireles, o Levi Coelho da Rocha, e veio a construção da parte posterior e de uma pequena capela que depois virou necrotério e depois virou sala de anatomia, onde o Carlos Washington, que está aqui presente, e eu estudamos anatomia, foi nesse prédiozinho. Essa parte de trás foi a que pegou fogo recentemente, se transformou no Espaço Bradesco. Em 1911 veio o Miguel Couto, onde está o Banco Obra Credicom, não é?
Veio o Hugo Werneck, que está aqui o pavilhão, veio aqui a Venceslau Braz, onde tem a capela da Santa Casa, veio aqui onde era o ambulatório, o Semmelweis, onde era o ambulatório em Belo Alvarenga, e os 2 pavilhões de tuberculose, para a mulher São Carlos e o outro pavilhão Robert Koch para homens, não é? Depois veio, em 16, apareceu então aqui a maternidade Hilda Brandão, que no ano atrasado comemorou 100 anos, né? E continuando, né, apareceu aqui São Lucas, que era um sanatório para tuberculose, em 1922. Em 34 apareceu um prédiozinho chamado Hospital de Criança Elvira Gomes Nogueira. Foi aqui que a faculdade foi fundada e foi aqui que ela morou 14 anos. Nesse hospitalzinho construído por Navantino Alves. E ele construiu errado, em cima da rua Padre Marinho, então, com o prestígio dele, ele conseguiu bloquear Padre Marinho aqui na rua Piauí e continuou depois com o nome de Álvaro Celso vindo até Ezequiel Dias. Foi por um erro do Navantino, mas não foi erro. Ele era muito inteligente, ele sabia o que eu estava fazendo. Construíram aqui do lado o pavilhãozinho mantido pelo pai do Lucas Monteiro Machado, Virgílio Machado, de otorrinolaringologia, e do lado o Júlio Soares. Derrubaram esses 2 pavimentos para construir a Santa Casa, ampliaram o São Lucas, que deixou de ser um sanatório de tuberculose, e aqui surgiu então o prédio da Santa Casa. Né? Aqui unificaram essas 2 construções, virou o Júlio Soares, e aqui apenas colocando a Santa Casa em cima, para vocês entenderem bem onde é que a faculdade, onde é que ela aparecia. Né? Então, e isso coincide com as fotos que vocês veem do Museu Abílio. Isso aqui é totalmente correto, super olhado. A faculdade veio morar aqui em 1950, na fundação, devolveu em 1964, em 1969 derrubaram o prédio, era um arte decor, cimento chapiscado, tipo Minas Tênis Clube, Feira de Amostra, Metrópole, derrubaram para plantar capim no lugar, não fizeram mais nada. E como o cachorro marca o lugar, eu era diretor em 2001, finquei lá um monumento como diretor da faculdade para o centenário de Lucas Machado. O monumento está lá. O anexo, depois foram construindo mais coisas aqui, derrubaram esse pavilhão de tuberculose, onde hoje está a anestesia, esse outro. Acrescentaram a clínica de olhos, onde a faculdade ministrou aulas também lá. O Corpo de Bombeiro condenou esses 3 prédiozinhos aqui, e isso aqui virou estacionamento. Como a Santa Casa ficou sem contato com a Santa Casa antiga, construíram a passarela que vocês todos já andaram nela. Todo mundo já andou passando da Santa Casa para cá. Continuou derrubando esse prédiozinho sem necessidade. Depois fizeram a lavanderia industrial, ampliaram esse pavilhão aqui do Semmelweis, depois fizeram um bloco cirúrgico novo, não é? E esse aqui, com o incêndio, foi transformado no Espaço Bradesco, e aqui fechamos novamente esse prédio. O Hospital Elvira Gomes Nogueira, Navantino que construía esse hospital, com dinheiro, um tostão tirado de entrada de cinema do antenor Agenor Gomes Nogueira, ficou em 138 mil contos de réis, não é? No fim da construção desse prédiozinho que está aqui, não é? Então aqui, ele fica, não é? Na Santa Casa, é esse prédiozinho. Aqui essa foto, a Santa Casa foi inaugurada em 46, essa foto é de 43, está aqui o prédiozinho, ele está ali naquela ponta, vocês notam ele aqui de novo. Aqui foi na primeira inauguração da Santa Casa, com 3 andares funcionando, em 44, o prédio está aqui na frente. Foram essas 4 pessoas, né, o Navantino, o Lucas Machado, Antônio Melo Alvarenga e o Alckmin, os responsáveis por abrigar a faculdade nesse prédiozinho. Foi feita a obra e aqui ela se instalou. Vocês veem ali o nome de Faculdade de Ciências Médicas, né? O carro da frente do Navantino, de trás do Rebozino Macedo, e os dois são da coleção, do pediatra lá, do pai do nosso professor atual, né? Ele é colecionador de carro, tem todos os dois. Aqui tem o número 1924, essa avenida não chamava Francisco Salles, chamava-se Avenida Araguaia. Né? Aqui a entrada do prédio, esse relógio vai estar no centro de memória. Como é que veio parar na minha mão? Uma história que era a secretaria, né? Máquina de escrever, lógico, né? A grande biblioteca da faculdade. Quase todo livro naquela época era em inglês, alemão e francês. Aqui a sala de aula, aí foi aqui que eu estudei, com isso tudo. Washington não pode chorar não, né?
Aqui a sala do Lucas, com a biblioteca dele, né? Aqui salas das bancadas de histologia, e aqui onde a gente resolvia os problemas do país todo, o diretório acadêmico, não é? Aqui eles derrubaram isso aqui, plantaram capim e pronto, final. E foi aqui que nós fincamos esse monumento no aniversário do Lucas, não é? E todo o conjunto da Santa Casa, que está aqui em verde, foi usado quase 40 anos pela faculdade. Inclusive, essa enfermaria aqui foi do Zé Haddad Antônio, o nosso presidente deve ter frequentado bem. Ela foi demolida em 82, não é? Bom, e aqui a Santa Casa foi usada, aqui o Hilda Brandão, que foi inaugurado em 16, não é? Aqui onde hoje é o SEM, que era o Sanatório Imaculado da Conceição, de 34, e aqui o Hospital São Lucas nessa época, não é? Tudo dessa época. Primeiro diretor, Lucas Machado. A história do Lucas é muito bem contada por 12 pessoas, inclusive pelo filho dele que está aqui, pela filha, que contando nesse livro a história, tem uma passagem linda da irmã do Lucas, Viana Machado, que a Branca, que ela escreve assim no livro: meu pai era melhor do que Mandrake. Mandrake tirava coelho de cartola, o papai tirava gente. Está na biografia do Lucas, não é? E aqui o Higino escreveu esse livro, Lucas, Bom de Bola e Bisturi, camisa 11, né? Primeiro secretário, Afonso Viano Brandão, o primeiro parto dentro do Palácio da Liberdade, porque ele era filho do governador. E nasceu em 1902, Francisco Viano Brandão, que morreu em 1903. Então ele nasceu dentro do palácio. Lógico, em 1902 não tinha nem casa em Belo Horizonte, muito menos hospital. Né? Nessa época havia o Hospital Barraca, tipo Docker da Santa Casa, do Ezequiel Dias Ferreira. O primeiro corpo docente da faculdade, os que estão em branco são os que assumiram a disciplina, os outros em cinza, porque na hora de assumir a disciplina, esse aqui já era governador de Minas, o Juscelino não pôde assumir, passou por Bolivar Drummond. É do mesmo jeito, aqui o João da Costa Chiado não pôde assumir, o Lavantino Alves assumiu no lugar dele no 5º ano. Todos eles estão aqui, todos com nome, uma pequena biografia de todos eles no Centro de Memória, quem tiver curiosidade, e os que assumiram depois, todos eles. A primeira secretária foi a Céia, casada com Hugo Junqueira Silviano Brandão, laboratório de anatomia patológica ali na Avenida Pasteur, está trabalhando, não é? A Marília Viotti, que se falar em um funcionário da instituição que merece aqui um busto, é a Marília Viotti. Tudo que vocês puderem imaginar que uma pessoa possa ser numa instituição, ela foi. Desde a garantia do vestibular, a bater a máquina cheque para pagar professor, tudo foi a Marília. Foi tão incrível que o seu pai, Lucas, entrou como se fosse o pai dela na igreja Curadares, no Prado, no casamento dela. E eu era padrinho. E o Lucas que levou, porque ela já era órfã, não é? Então, Marília foi uma pessoa impressionante, reconhecida inclusive pelo próprio diretório acadêmico em 66, que homenageou ela com essa placa. Essa placa está lá no Centro de Memória. Aqui estão as primeiras funcionárias, eu quero que o Lucas não se emocione, porque a esposa dele está aqui. Né? É o timezinho de vôlei do Olímpico, né? Só que não era do time de vôlei, a Citinha, que era baixinha, não jogava bola. Né? Mas é o time, a Eneida, filho do General Bragança, que todo mundo lembra dele. Aqui os primeiros funcionários da instituição, e aqui vocês veem os funcionários que mantiveram a instituição funcionando os primeiros 14 anos. O primeiro vestibular foi de 17 a 27, tinha 3 mulheres candidatas. A primeira aula que o Lucas proferiu foi em 14/3, no Centro de Memória tem tudo lá, aula inteirinha, tudo está lá no Centro de Memória. Né? O presidente diretor acadêmico, o primeiro presidente foi o Glaston Gomes Brandão, que fez ginecologia, foi um braço direito do Lucas Machado, né? Presidiu o diretório acadêmico. A primeira turma de médicos formados lá foram esses 20, 3 ainda estão vivos e estarão presentes no dia da inauguração do Centro de Memória. Já contatei com eles. A Alba está viva e os 2 irmãos Janote estão vivos, né? Aqui, esse jornal vai estar inteirinho lá para quem quiser ler. Ele é do dia 4 de dezembro de 56. Vai estar lá no Centro de Memória. Vocês vão poder, não folhear, mas vão poder olhar. Né? E foi muito comemorado em 56 a primeira formatura. 19, Oromar Moreira, ao lado da primeira aluna que se formou, a Alba Cizenando,
Aqui a dona Zita e o Lucas. Essa sala aí, Lucas, eu também já almocei nela, levando seu pai de carro, que eu tinha um carmanguia verde, o pai do Lucas dispensava o motorista, eu levava ele para casa e não era raro também enfilar uma boiazinha lá com a dona Zita com o Lucas. E aqui é a turma que foi lá na casa do Lucas para convidar ele para ser paraninfo, não é? E aqui, pertinho de onde nós estamos, onde tem a Igreja Sagrado Coração, é a primeira turma que se formou, aqui pertinho, não é? Aqui a formatura da Alba, está viva e forte, né? A saída da faculdade. Em 58, a Sociedade Mineira de Cultura virou então a Universidade Católica e a faculdade não podia ficar agregada. Eu teria que integrar ou sair. Votou por sair e foram essas pessoas que compuseram a comissão, que estudou isso muito bem. Foi uma votação apertada. A criação da mãe, não podia ficar a faculdade isolada, teve que criar uma mãe. Lucas foi o primeiro presidente, junto com a diretoria da faculdade, os que estavam mais próximos dele, não é? Todas essas pessoas, as fotografias, têm um breve histórico de cada um deles no Centro de Memória. Centro de Memória não é brincadeira, é muito sério, não é? A segunda sede na Alameda Ezequiel Dias, que vocês conhecem, aqui era a planta, assim era o prédio. Vocês estão vendo lá atrás, foi inaugurado em 64, o prédio da UFMG, aquele caixote que a gente chama, né, lá atrás. Aqui onde é Emo Minas hoje, era um barranco e não tinha hospital da Previdência. Mas vocês notam que está em construção, mas é muito pouco diferente do que vocês veem aqui. Puseram os vidros aqui e nós mudamos para lá, exatamente no dia 10 de agosto de 1964. Mudamos para lá. Como é que era lá quando nós mudamos? Ó, chão batido, cal na parede, era assim. Essa escada não é para obra, é para trocar lâmpada. Está tendo aula aí. Olha lá, aqui é aluno. Isso aqui é quadro de formatura pregado na parede, chão batido. Não tinha janela. Era assim. Nós estávamos lá dando aula assim. Era assim. Aqui entrava o Fusquinha do Rui, que era um contador lá na época. O Oswaldo está ali, ó, está lá. Esse crucifixo está no Centro de Memória. A sala do Lucas. Lembra, Lucas? Washington? Está lembrando? Aqui era o auditório. Era assim. Uma camada de cal passada aqui na parede. Cadê? Põe a parede. Aqui, cadê o Eustáquio? Tacão, seu irmão está aqui, cabelinho preto. Infelizmente ele está internado agora, mas Dom Serafim está aqui. Dom Serafim ao lado do Jonaria Alquimim, Dona Zita com o Lucas Machado, Orlando Cabral Mota, Bolivar Drummond, Alé Alves Bessa, a turminha toda aí. Aqui uma foto muito feliz que eu tenho, que é o Lucas Monteiro Machado segurando o meu braço direito. Eu estou com a costeleta aqui, que eu sempre gostei, né? E aqui é o Eduardo David Coelho, não é? Aqui o Francisco Padaró. Aqui vocês notem que não mudou nada a faculdade 10 anos depois que ela mudou. Ah lá, o Hospital da Previdência está sendo construído e ela está do mesmo jeito, parecendo um escombro. Isso aqui já era o ano de 1970. Começou a dar rachadura no prédio, por causa desse prédio da Previdência, e o Vadir Simão foi conversando com o Lucas, empurrando essa rachadura que aumentava em todas as paredes, e ficou por isso mesmo. Depois vamos ver o que aconteceu. A primeira turma da fisioterapia, essa primeira turma da fisioterapia tem uma história incrível, que está toda contada lá dentro, porque inclui o presidente da República que estava presente na formatura. 8 alunos e o presidente da República, o Radmacher. É um sobrinho, ele estava formando e tinha declarado antes da formatura o curso como sendo de nível superior. Não é? É outra história que vocês vão encontrar no Centro de Memória. O tempo todo eu estou falando com vocês. Depois do dia 24, visita o Centro de Memória. A pós-graduação, em 65, ela começou antes de todo mundo a pós-graduação, que é a residência, e começou com o Tancredo Alves Furtado, que o presidente houve por bem homenagear, criando um espaço com o nome dele, e o doutor Francisco das Chagas Nunes Silva, que o presidente, no ano atrasado, entregou a ele a medalha Dom Romério. E eu fiz parte da primeira turma de formandos em 65 na residência, não era só nós, essa turminha aí. E as diretorias da faculdade na mantenedora de 50 para cá. Dona Antônio Santos Cabral, Lucas e o Mário Pires. Lucas ficou de 51 a 61 como diretor único, exclusivo, depois 61 a 4,
depois que desagregou da Sociedade Mineira de Cultura. Os nomes estão aí. Aqui já entrou o Roberto Alvarenga como segundo vice. Depois, ele, no segundo mandato do Lucas, em 70, e no fim desse mandato, o Lucas faleceu e o Mário Pires ocupou o lugar dele, tanto na presidência. Aqui o Murat entra na história da faculdade em 70, e a última turma formada pela faculdade na primeira sede foi a minha turma, a turma do Carlos Washington, foi nossa turma. Foi a última que se formou lá, minha turma. Isso aqui eu catei essas fotografias jogadas para o caminhão que descarregou isso no estacionamento da faculdade, porque a Anvisa mandou tirar quadros de formatura dos corredores dos hospitais por causa da infecção hospitalar. Pegaram no caminhão, jogaram tudo, eu me cortei todo, catei em caco de vidro esses retratos e refiz o quadro. Não é? Olha como é que eu é. Nós vamos fazer a próxima palestra da Lucasiana, vai ser sobre envelhecimento. E eu vou usar eu mesmo com várias etapas para mostrar, para vocês entenderem porque é um fenótipo. Olha lá, cabelinho preto, Tancredo colando grau, a vista de Silviano Brandão. E considerações sobre essa primeira fase: uma administração paternal. Lucas era um pai de todo mundo, tirava dinheiro do bolso para pagar o jornal Termômetro que os alunos faziam. Não podia pagar, virava monitor. Eu não paguei a escola, eu virei monitor 6 meses depois. Então as pessoas, não havia esse negócio de conta em banco, era no máximo cheque, quando o dinheiro não era no envelope. Mas mandava o cheque para os professores assinavam atrás e devolviam. O Lucas, para ele, nem fazia cheque, não havia, era assim. Não podia pagar, conversava, dava um jeito e não pagava. Mas isso chegou no fim. E veio uma segunda fase. Essa segunda fase, ela começou com o prédio querendo desabar. E o presidente, o presidente da época, não estava aqui. O presidente da FELUMA estava em Brasília, dirigindo a Fábrica Nacional de Motores. Então, de 70 a 73, as rachaturas foram aumentando, até que aconteceu no dia 2 de setembro de 73, um grande susto, uma explosão dentro do prédio, o prédio ia cair, todo mundo saiu correndo para a Alameda Ezequiel Dias, porque o prédio ia cair. Teve 3 anos para poder mexer com isso, mas não mexeu. E quem mexeu também não foi a FELUMA, foi um diretor da faculdade, o Burá. O Burá é uma pessoa que nós ainda vamos ter que lembrar dele aqui. Se não fosse o Burá, esse prédio ia cair. Ele é que saiu pedindo até pessoalmente ao Mendes Júnior dinheiro para fazer a construção. Teve que desmanchar o piso do andar térreo primeiro para passar bate-estaca para 320 estacas, 16 colchões de concreto. Foi assim. Vocês entram lá, era assim, teve que quebrar o piso, não é? O Jubileu de Prata foi comemorado, também não teve participação da fundação. Foi o Afonso Viano Brandão que comemorou. Ele, pessoalmente, comemorou. Ele quis encerrar a atividade dele na faculdade, ele estava lá desde 50, e ele é que fez tudo. Inclusive escreveu esse livro. Por isso é que ele é meu coautor pós-mortem naquele livrão que vocês conhecem da história da faculdade. Porque praticamente eu transcrevi as 88 páginas da história dele com autorização do filho dele. Não é? Eu fiz o discurso na boda de prata da faculdade. Eu estou aqui fazendo. Fiz também nos 50 anos e acho que ano que vem vou fazer nos 70. Se eu viver mais 6, eu vou fazer nos 75. Então eu terei feito o discurso da boda de prata, de ouro e de diamante. Quem sabe? Vamos ver. Vamos torcer. O Afonso fazendo o discurso dele, o auditório, o Murat, no mandato do Murat de 79 a 83, eu era o vice dele. Estou mostrando aqui como é que era o auditório. Vocês veem aqui o Zé de Souza, olha ele. Nancran aqui na frente, Quima, aqui Oromar Moreira, Alves Bessa, né? Então, era assim o auditório. E o que acontece? Era muito triste isso aí. E o que acontece é porque o Murat foi fazer uma bolsa de estudo e deixou 2 anos no mandato. Eu fui atrás do Enzo Mendes, ele me deu dinheiro, nós fizemos o auditório. Ficou bonitinho. Foi nós que fizemos, não foi a Mantelhão, foi o diretor da faculdade. O ambulatório Afonso Viano Brandão, no mandato seguinte, de 83 a 87,
O Murat ganhou a eleição para deputado federal e me deixou com 2 anos de mandato. Aí eu resolvi procurar um outro paciente meu, desenhei um ambulatório em cima do joelho e fizemos um ambulatório de tijolinho, que vocês conhecem, com 12 consultórios em cima e 12 embaixo. E fizemos um muro divisório, esse prédiozinho. Eu desenhei ele em cima do tudo. Quem me deu foi o Ameleito Manhavaca, dono das Fundições Manhavaca. Foram 2 pacientes meus. Então foi o diretor da escola que fez isso aí. Não foi a fundação. O internato rural, me nego a conversar dele aqui. Nós estamos aqui com o Gustavo Werneck, que esse ano está comemorando 30 anos, e vai haver surpresa nas comemorações do 2º semestre, né? Mas coisas incríveis. E aí em 89 que ele entrou, foi em março que ele completou 30 anos. Fez uma diferença na instituição que é impressionante. E atrás dele estava o José Rafael Guerra Pinto Coelho. A reforma do prédio com ampliação de biblioteca, naquela época, foi no mandato do Guerra. O Hospital Universitário São José, trazido para cá por um ex-aluno, Robert Falco. Ex-aluno da faculdade, o Roberto Junqueira Franco, que recebeu uma medalha em homenagem no ano passado na instituição. As diretorias na faculdade, nesse período, Mário Pires, a 2ª diretoria foi essa aqui, com Haroldo Vaz e o Clóvis Peixá, Elias Murat, José Guerra e o Ostragésio Mendonça. Depois aqui começa o mandato, eu fiquei a metade do mandato do Murat, da segunda-feira fiquei a metade do mandato do Murat, depois de 87 a 91 foi o Guerra, com o Adilson e o Ajax, depois o Guerra com o Adilson e o Marcelo. Cadê o Marcelo? Cabelo, está igualzinho. Marcelo, pode participar da aula de envelhecimento. Está igual. E aqui também o Guerra ganhou para deputado federal e teve que se afastar. O mandato dele foi cumprido pelo Adilson, que teve um outro mandato, o Marcelo aqui de novo, e depois veio o mandato nosso em 99, 2003, que pegou 2000 e 2001, cinquentenário da faculdade e o centenário do Lucas Machado. E aqui a última que passou, de 2003, porque nós estamos considerando a 3ª fase a partir de 2005. Não é? As diretorias da mantenedora, do Antônio Santos Cabral, Lucas, o Mário Pires, aqui todos que participaram dessa etapa da mantenedora, ainda com o Lucas, e depois, nessa 2ª fase, teve o Fernando Negre Veloso com o Fábio Fonseca, depois o Fábio Fonseca com o João Nascimento Pires, depois nós tivemos essa primeira sequência, e assim, depois virou Fundação Educacional Lucas Machado de 82-3, os mandatos de 2 anos, foram essas pessoas, cada vez que passa um retrato, 2 anos. Então teve, por exemplo, Nancran, 6 anos, Cláudio Almeida, 6 anos, depois João Agostinho. Esses foram 16 presidentes da FELUMA em 35 anos. O cinquentenário da faculdade, nós tivemos a honra e a graça de ser o diretor, contra a vontade da mantenedora, que inclusive envolveu um processo contra mim. Nós brigamos e nós mantivemos, fizemos o cinquentenário, um selo do cinquentenário, ano do cinquentenário, publicamos um livro do cinquentenário, com dinheiro da Unimed, dinheiro da academia, do Conselho Regional, da Cicobi Credicom, cadê a prof? E eu não posso deixar de falar, porque aqui, o aperto era tão grande, o dinheiro não dava, e nós queríamos cunhar a medalha, e a presidência da FELUMA lutando contra nós, que nós estaríamos até fazendo caixa 2, felizmente a Valma soube olhar para um e para o outro e soube quem não estava errado. Mas o que acontece? Eu precisava de um dinheiro urgente para completar o livro, precisava de 15 mil reais. Eu procurei um professor maluco, que era presidente da prof, e consegui passar a perna nele. Eu vendi para ele, falei com ele assim: escuta, macho, está chegando aqui o Natal, você vai dar bugiganga para os professores, livro, clipe, não sei o que tem lá, essas bobaginhas, agenda, compra 400 livros na minha mão, por 15 mil reais. Ele nem viu o livro, ele me deu dinheiro, depois comprou uma briga com o presidente da FELUMA, né? Ele comprou na minha mão 400 números desse livro antes do livro existir. Incrível, não é eu não sei. Com o Caio Benjamin, que é um dos 11 fundadores, aqui é o lançamento do livro, né?
cunhamos medalha do Lucas Machado e a medalha do cinquentenário, fizemos uma sessão maravilhosa. O Sérgio Castro ainda estava aqui, já adoentado, mas nos honrou muito com a presença. Os dois filhos do Lucas, com as homenagens, a Branca e o Lucas, que está aqui presente, o Lucas. No centenário do Lucas, novamente, nós estávamos lá, promovendo o centenário com tudo que tem direito. Missas, novamente, Tacão, nós temos aqui, seu irmão, 2 vezes já que eu mostro ele aqui, não. Já aqui já decorreram 15 anos, não, 15 não, 35 anos da primeira foto. Né? Aí eu estava aqui com o provedor, foi a missa em homenagem ao Lucas, foi colocado isso aqui, fizemos uma outra sessão e essa imagem aqui maravilhosa dos 2 filhos do Lucas com o esposo. Né? E uma análise crítica sobre esse período. Sucederam várias tentativas administrativas, levar avante os sonhos do Lucas, amadorismo, falta de cultura administrativa, no mundo que andava adaptável, comandos institucionais marcados por. Eu quero falar que eu assumo tudo que eu estou falando. Marcados por comodismo, cumprir estritamente a liturgia do cargo que quem dirigia a uma, omissão, entregar o talão de cheque ao diretor da faculdade, sumir, e eu recebi o talão de cheque. Guerra recebeu, Marcelo sabe disso. Não sabe disso? Ausência, delegar poder, morar em Brasília e ser presidente da FELUNE, ou nem saber onde é que era a faculdade, era presidente da FELUNE, admissão da pobreza, cultura de pedir dinheiro em Brasília, em vez de criar projeto, administração por terceiros, um contador que faliu 2 instituições depois de levar a nossa para o buraco, que eu declarei persona não grata quando eu era diretor lá, que terminou o reboque para enterrar a instituição. Não é? Corrupção, praticar atos tão conhecidos no Brasil de hoje, que aqui tem pelo menos uns 10 que assistiram um presidente ser expulso. Quem é que assistiu? Quem votou? Né? Marcelo, você votou? Então, nós tivemos isso tudo. Por isso é que a instituição chegou num ponto que se o Lucas voltasse aqui em 2005, ele não ia notar diferença nenhuma do que ele deixou. Nenhuma. Ele ia encontrar que nenhum tijolo foi colocado pela mantenedora, nenhuma obra foi, nenhum curso além dos 3 que o Lucas criou, nenhuma avaliação, nada. Ele não sentiria falta de nada. Então foi um fim melancólico, não é? Foi um fim melancólico. Se perguntar o que o Lucas acharia de diferença em 2005, ele acharia de diferença um prédio sem rachadura, rebocado e não caiu. Ação de um diretor da faculdade. Ele encontraria um ambulatório, um auditório, um monumento no lugar onde derrubaram a faculdade, obra de outro diretor. Ele encontraria 2 elevadores, a nova biblioteca e o internato rural, obra de outro diretor. E encontraria um hospital universitário, obra de um aluno. Não tem nada da presidência da FELUNE. Não tem nada. Se alguém souber, me fale para eu corrigir a revisão do livro. Aconteceu inevitável. O ocaso da instituição. Pronto. Tem que passar mais rápido. Gostaria muito de continuar falando, mas nós temos que passar para a 3ª fase. Felizmente, o renascer dos belos sonhos e coloridas ilusões de Lucas em forma de estrutura administrativa e de projeto. Né? Então, vou falando rapidinho aqui, aproximação e alinhamento com a Procuradoria, assunção total das funções, ninguém dividiu a cadeira com o presidente, ela ocupou sozinho a cadeira, tinha que ser assim desde o começo, se colocou no lugar, era mantenedora, não era mantida, reorganização, redução do tamanho de congregação do Conselho, adoção de fiscalização por auditoria externa, redução, profissionalização, adequação de valores, renegociações de dívida, tudo, com Copasa, com CEMIG, com tudo, e dívidas institucionais, que um contador já tinha até um escritório do lado de fora que já causava as próprias demandas trabalhistas, não é? Aí no escritório. Modernização e ampliação dos institutos existentes, criação de outros institutos, consecução de nota máxima no curso de medicina e fisioterapia, criação da 3ª sede. Aqui não é ampliação da 2ª. Vocês vão ver na maquete que não é ampliação da 2ª, é uma 3ª sede. Não é? Construção de edifícios garagem, modernização e aparelhamento, SOSUS do hospital, criação de procedimentos de alta complexidade, consecução de doações para modernização do hospital, várias obras lá por doação,
criação do auditório Paulo Tupi, ampliação e reforma de tudo que é sala de aula, como criação do laboratório de geração, criação do laboratório de habilidade e simulação, sem parar. Isso não acaba. Eu, pessoalmente, fiz discurso a pedido do presidente em 36 inaugurações em 3 anos. Mas não é conversa para boi dormir. Eu fiz o discurso na inauguração do CTI do hospital, como não vou passando, do auditório Paulo Tupi, do ambulatório Caio Benjamin, da área de convivência dos alunos, do restaurante, centro de gestão acadêmica, unidade de nefrologia, sala da Lúcia Gontijo, a unidade de transplante renal do Hospital Universitário, a entrada do novo edifício da faculdade, a Clínica Médica Zé Haddad Antônio, o Centro de Serviço Compartilhado JK, Serviço de Endoscopia João Quima, Núcleo de Ensino e Pesquisa da Cingaribe, Pediatria Navantino Alves, Hospital Universitário Ato Tancredo Furtado, a nova diretoria Antônio Melo Alvarenga, a unidade de enfermaria Ana Lúcia Ribeiro Valadares Montijo, o auditório professor Moacir de Abreu Junqueira lá no Hospital Universitário, a unidade de ambulatórios Leila Passo Lasmar, o Instituto de Olhos Geraldo Queiroga, a pós-graduação em Ciências Médicas, a UPA Norte de Sete Lagoas, a renovação tecnológica do Hospital Universitário de São José, Laboratório de Habilidade e Simulação Realística, Centro de Memória e Ciências Médicas, sem cultura nós não vamos longe, não é? Laboratório de Análises Clínicas do Hospital João Daniel, o ambulatório aqui na Andradas, Milton Ferreira Malheiros, o ambulatório Afonso Silviano Brandão, Centro de Serviço Compartilhado onde nós estamos, a Cátedra Lucasiana para mostrar que arte e cultura é importante no ambiente de ciência, a Argos, não é? Instituto, a inauguração do Programa de Excelência Odontologia, a Clínica Odontológica Excel, mas não é só isso. Andou para quê? Para mais coisas incríveis que saíram fruto da residência no Feldman, uma quantidade imensa de cursos de extensão no Instituto de Pós-Graduação, ensino à distância, ensino de aproximação, ensino na área de fisioterapia, de farmácia, interdisciplinar, a reativação de residências que estavam meio perdidas, a criação do estrito senso, o mestrado, não é? Novamente, e aqui, MBA em gestão de empresa aérea, em gestão aeroportuária, criou o curso de psicologia, elevou a nota 5, com que conseguiu quadruplicar o número de vagas na faculdade e tirou esse 5, que nunca, uma coisa incrível, nos 2 cursos. Agora vão sair para o outro. Ainda tirou dinheiro do bolso, muito tendo, outros fazendo mágica que o nosso presidente consegue sempre um jeito de a gente comprar, ficando devendo pouco. E o conceito sempre está ali, dando aprovação. Casarão foi adquirido na frente do hospital, esse foi alugado para a clínica de olhos, esse foi adquirido, mas não é só adquirido e modificado. Olha o que está sendo feito lá dentro, o que vai virar, porque com o aumento de alunos tem que ter mais sala de aula no Ezequiel Dias, por isso essa instituição que é um ambulatório tem que sair de lá. Então, coisas que não podem ser inadiáveis. Aqui dentro é incrível quem foi em cada andar. Esses dias recebi uma visita de um amigo que ficou maravilhado com o Excel, né? O Hospital São José, ninguém conheceria o Hospital São José de 2005 como agora. Isso aqui não é só enfeite por lá de fora. Lá dentro o que foi feito é incrível. Esse verde era o que existia, por isso que eu me nego a falar que a reforma da segunda sede não é. Foi feita uma terceira sede, por acaso em cima de um pedaço de sede inacabado, que não tinha um andar de cima, e escombro, que é o que era, que tinha lá, que é o que está em verde escuro aqui. Salas de aula, apenas aqui no terraço, aqui é o restaurante, aqui em cima é o auditório que vai ser feito, com uma área externa maravilhosa. É esse lugar que o Jair Raso está sendo hoje nomeado curador desse espaço cultural, que envolve esse auditório todo, toda essa área externa com a vista incrível do 7º andar. Com vagas para carro embaixo, para poder frequentar um auditório com 450 lugares, sem parar carro na rua. Isso é ímpar em Belo Horizonte, não é? Então só esse verdinho é o que existia. Lembro que esse edifício tem nome. Estou falando edifício na Alameda Ezequiel Dias. O edifício se chama
Edifício Wagner Eduardo Ferreira, nome dado em 2016 pelo Conselho Deliberativo, só não foi escrito na parede porque o presidente não deixou ainda, ele tem um voto forte lá, não deixou. Mas isso está aprovado por unanimidade, né? Foi aprovado. Essa prancha eu quero fazer um elogio assíduo, o pessoal da comunicação, porque essa é a prancha que vai tudo ser feito quando nós falamos dos próprios certificados, vai ser com essa prancha que está aqui. Eu não usei, mas ela vai ser usada depois no futuro. Tivemos essa primeira fase, essa segunda fase, que está aqui com uma figura em branco, e uma terceira. E aqui, eu paro de falar com vocês, como falta um minuto final, eu vou falar com o meu presidente. Não é com ele. Olha, esse aqui, esse Romain Rolland, esse é um gênio, o ministro francês pós-napoleônico. Ele escreveu vários livros, mas um livro dele, incrível, Jean-Christophe. Ele escreveu esse livro em 37. Em 37, em 35, Freud tinha escrito O Futuro de uma Ilusão. Os dois se encontraram e releram juntos esses dois livros. E aí saiu o último livro do Freud, no fim de 37, porque ele morreu em 39, que é o Mal-Estar da Civilização, que é uma obra-prima que todo mundo devia ler. Um livro pequeno, entende-se muito bem, não precisa ser psicanalista, mas o Mal-Estar da Civilização é uma joia de livro, e saiu por causa desse livro. Mas por que eu estou pondo esse indivíduo? Eu estou pondo ele aqui porque ele deixou um pensamento muito interessante. O pensamento fala assim: se cresce é viver, aconteça tudo. Se cresce é viver. Lucas criou, viveu. Se cresce é viver, viveu. Sovesse é tuelão. Salvar é matar a morte. O Lucas chefiou um grupo de chefes de clínica, junto com o do Antônio Santos Cabral, e sob a chefia dele, a maestria dele, a capacidade dele, ele aglutinou pessoas e ele criou a faculdade com isso. E aqui nós tivemos a mesma coisa. O Wagner é um indivíduo que surgiu e soube, ele não é mágico, não é mandrake, como o Lucas também não era, mas ele soube aglutinar, escolher pessoas, fazer as coisas certas, na hora certa, estar no lugar certo, se transformando numa personalidade que a gente entende essa aprovação. A instituição tem o nome do Lucas, que foi o fundador, quem comandou a fundação. E a sede dela tem o nome do Wagner, que é quem comandou a não derrocada final dela. Porque ela era para ter sido extinta, não é? Ela era para ter sido extinta. Dia 19 de agosto é o dia do historiador e hoje nós estamos contando história. A Emília Viotti Costa, que criou a associação, não é? Uma instituição sem memória é uma instituição sem história. E uma instituição sem história está fadada a cometer no presente e no futuro os mesmos erros do passado. E o Centro de Memória e a Cátedra Lucasiana, e agora somada com a Cátedra Sua na Cultura, é que vai voltar os olhos para isso, mostrando que nós não temos passado, nós temos uma sucessão de avanços. Muito obrigado. Desculpa. Agradecemos ao professor Dr. Geraldo Magela Gomes da Cruz pela belíssima apresentação.